Nesta edição, vamos falar com o promotor de justiça Leonardo Quintans. Ele é o coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e vai falar sobre o combate à corrupção, uma das metas definidas pelo MP brasileiro em 2018. Promotor, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Eu que agradeço a oportunidade de falar à sociedade, esclarecer a atuação do Ministério Público. É sempre essa nossa busca de se aproximar cada vez mais da sociedade e trazê-la para dentro da instituição que pertence, em última análise, a ela mesma. Promotor, um dos temas mais discutidos pelas instituições e pela imprensa nacional no mês de dezembro do ano passado foi a corrupção. Qual a importância de instituições como o Ministério Público neste combate? Olha, a sociedade hoje ela tem uma grande vontade, um grande desejo, uma grande esperança de ver esse mal aniquilado ou pelo menos reduzido, que é o mal da corrupção, que tantos problemas traz ao cidadão. Porque a corrupção, ela tira o dinheiro da escola, ela tira o dinheiro do hospital, ela tira o dinheiro do investimento na criança e adolescente, no idoso, na pessoa com deficiência, enfim, ela tira o dinheiro que seria destinado às políticas públicas, ao atendimento ao cidadão. E isso tem tomado conta do noticiário e do imaginário popular, no sentido de exigir das instituições do Estado o combate à corrupção. E instituições como o Ministério Público são fundamentais. O Ministério Público é o titular da ação penal, é também o defensor da moralidade administrativa, do patrimônio público. Então, o Ministério Público, com essas atribuições constitucionais, é uma instituição importante, central no combate à corrupção. Não uma única, há outras inúmeras instituições que também têm essa finalidade e que trabalham irmanadas com o Ministério Público. Mas nós temos, por força constitucional, a missão de combater a corrupção e de lutar para que a sociedade tenha essa vontade dela, de fato, realizada. Promotor, quais são os órgãos e as promotorias que atuam no combate à corrupção? Olha, nós temos órgãos do Ministério Público em todo o Estado que atuam no combate à corrupção. As promotorias do patrimônio público, que estão espalhadas em todo o Estado, têm a atribuição de defesa do patrimônio público e de combate à corrupção. E nós temos órgãos de apoio e órgãos especializados que também fazem esse papel, como, por exemplo, o GAECO, que é o Grupo de Atuação no Combate às Organizações Criminosas, também tem essa vocação de combate à corrupção no que tange a sua forma mais sofisticada, a forma da corrupção realizada como forma de organização criminosa. Temos o CAOP do Patrimônio Público, que apoia as promotorias do patrimônio público e, como disse, os próprios órgãos de execução, que são quem, na ponta, realmente realizam esse trabalho diário de combate à corrupção, que são as promotorias do patrimônio público, que, como disse, estão espalhadas em todo o Estado, né, em João Pessoa, em Campina Grande e em cada uma das comarcas onde há promotorias, há também essa atribuição do promotor de combate à corrupção. Promotor, em dezembro do ano passado, o Ministério Público e outros ministérios públicos nacionais assinaram em Brasília um pacto pelo combate à corrupção. Qual a importância desse documento e o que ele traz de novo para a atuação ministerial? Olha, essas iniciativas elas têm sempre uma função e um papel primordial e importante nesse trabalho, que é a integração. É trazer instrumentos, trazer colaboração, trazer comunicação, trabalhos conjuntos entre os ministérios públicos dos mais variados estados e ramos, para que juntos possamos trocar informações, experiências, executar trabalhos conjuntos, cada um dentro da sua especificidade, mas conjugando esforços para que esse combate à corrupção seja cada vez mais efetivo, pois cada vez mais sofisticadas são as fraudes e nós precisamos de momentos como esse, de união, de pactos para atuação conjunta, uniforme e mais forte, para fazer valer essa frente, que, como disse, é cada vez mais organizada, mais sofisticada e precisa também de uma atuação mais profissional e mais integrada dos ministérios públicos, e não só dos ministérios públicos, de todas as instituições que têm
a função de combater a corrupção e de controlar os atos do Estado. Promotor, e quais são as consequências dos desvios de recursos públicos para a população? Olha, as consequências para a população são nefastas, né? A corrupção e o desvio de recursos públicos, ele vai gerar uma ineficiência no serviço que seria prestado ao cidadão. Ou seja, aquele serviço será prestado ou com menor intensidade, menor quantidade ou com pior qualidade. Pois a quantidade de recursos que deveria chegar lá na ponta, ela vai ficar no meio do caminho por conta da corrupção, por conta do desvio de recursos públicos, das mais variadas formas, ou por superfaturamento, ou por qualquer dos artifícios que usam os corruptos e as organizações criminosas, né? Mas eles sofrem consequências, né? As consequências são severas. As consequências são de âmbito criminal, pois a corrupção configura sempre, na maioria das vezes, algum crime que está tipificado no Código Penal. Também há consequências no âmbito da lei de improbidade administrativa, uma vez que a lei de improbidade tipifica como atos de improbidade não só o desvio de recursos públicos, mas também o ato que causa prejuízo ao erário, o que causa enriquecimento ilícito e o que fere a princípios da administração. Então, a improbidade administrativa é uma ilegalidade praticada pela administração com apoio ou não de particulares, mas não é uma simples ilegalidade, é uma ilegalidade que tem por finalidade causar prejuízo ao erário, desviar recurso, ou seja, causar enriquecimento ilícito ou até ferir princípios da administração. É uma conduta que fere a lei, mas que vai além do que ferir, desrespeitar a lei, vai também ser uma conduta ímproba, uma conduta desonesta, não só do gestor, mas também do particular que pratica o ato de improbidade com ele, e a lei de improbidade traz uma série de sanções para esses cidadãos. Ainda, também, no âmbito da responsabilização, o servidor que pratica o ato de improbidade, ele também pode sofrer sanções de cunho administrativo, ou seja, dentro da administração, dentro do poder disciplinar que a administração tem para com ele, podendo até chegar a perder o cargo dentro de um processo administrativo disciplinar. Há também novos mecanismos, como a lei anticorrupção, que traz punições também para as pessoas jurídicas, podendo estas até chegarem a ser dissolvidas, né? Enfim, são responsabilizações das mais variadas possibilidades e ordens. Então, o ato de improbidade, o ato de corrupção, ele traz esse dano nefasto à população que não tem o seu serviço público prestado ou na quantidade que deveria ser prestado ou na qualidade que deveria ser prestado, mas isso gera, sim, inúmeras consequências para os praticantes desta corrupção, quer servidores públicos, quer particulares que com ele praticaram esses atos. Nesse sentido, qual é a importância da lei da improbidade e da lei de responsabilidade fiscal? Justamente, a lei de improbidade administrativa, ela foi um marco porque trouxe uma nova esfera, uma nova possibilidade de responsabilização, como disse, tanto dos gestores e dos servidores públicos ímprobos, como também dos particulares que com eles praticaram os atos de improbidade, né? Os atos de improbidade que, como disse, são os atos que causam prejuízo ao erário, que provocam enriquecimento ilícito ou que ferem princípios da administração pública, como legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência. Quanto à lei de responsabilidade fiscal, ela também foi um marco para a gestão pública, porque ela impôs diversos e severos limites ao gestor, limites de gasto com o pessoal, limites de gasto a depender do decorrer, do término do mandato, enfim, ela trouxe normas para equilibrar as finanças da administração pública e para limitar a atuação dos gestores do ponto de vista fiscal e orçamentário, limitando a atuação deles a uma gestão responsável dos recursos públicos.
Promotor, quais são as parcerias que o Ministério Público paraibano tem feito para tornar o trabalho de combate à corrupção mais eficaz? Sem dúvida, o Ministério Público tem buscado atuar de forma integrada com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, mas não só com a instituição Ministério Público, mas também com diversas outras instituições parceiras que também têm a finalidade de controlar a administração pública e de combater a corrupção, como o Tribunal de Contas do Estado, como a CGU, como o Tribunal de Contas da União. Enfim, nós temos buscado, e as demais instituições também, fazer um trabalho conjunto, um trabalho integrado, cada um colaborando dentro da sua especificidade, né, compartilhando informações, ideias e trabalhos conjuntos a fim de otimizar esse combate à corrupção, que é o que a sociedade deseja, o que nós, como servidores da sociedade, buscamos dia a dia, trazer esses recursos de volta ou deixar esses recursos para a população, dentro da administração, fazendo com que sejam gastos efetivamente com o povo, da melhor forma possível, com o mínimo de desvio. Esse é o nosso trabalho, que, como disse, não é um trabalho só do Ministério Público da Paraíba, mas que o Ministério Público da Paraíba faz de forma integrada com diversas outras instituições que se aliam e que têm a finalidade de combater a corrupção e de controlar a administração pública. Para finalizar nossa entrevista, eu gostaria que o senhor dissesse aos telespectadores que estão em casa assistindo ao programa de que forma o cidadão pode colaborar com o combate à corrupção. Olha, o cidadão tem um papel fundamental no combate à corrupção. E esse papel é o papel de participar, de informar, de trazer ao Ministério Público e aos demais órgãos de controle as informações que têm conhecimento. Muitas vezes as transações espúrias, elas são realizadas de forma mascarada, que somente quem tem um conhecimento mais profundo, mais íntimo daquela relação, pode prestar uma informação que desnuda uma situação de, muitas vezes, de desvio de muito recurso público. Então, a sociedade, ela tem esse poder de conhecer mais perto, mais de perto, o que ocorre na intimidade das relações e de trazer isso ao Ministério Público, né? O combate à corrupção, ele não é uma função só do Estado, mas nós precisamos, mais do que nunca, estarmos todos aliados, Ministério Público e sociedade, juntos, irmanados nesse combate. E a sociedade tem muito a colaborar, trazendo as informações desta intimidade das relações que só ela conhece e que pode tanto colaborar com esse combate à corrupção, com investigações profícuas, com o descobrimento de desvio de inúmeros recursos públicos. É essa a forma que a sociedade pode colaborar. O Ministério Público está de portas abertas, a sociedade pode valer-se dos meios eletrônicos, inclusive de informação, do telefone, da internet. Há canais que estão disponíveis no próprio site do Ministério Público, há informações nesse sentido. E a sociedade pode participar, ou virtualmente, mandando essas informações, ou presencialmente, em qualquer das sedes da instituição. Promotor, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço e, como disse no início, é sempre uma satisfação poder estar com a imprensa, que faz esse canal de comunicação entre o Ministério Público e a sociedade e que aproxima esses dois personagens que juntos podem construir, sim, uma sociedade melhor e podem fazer um combate à corrupção mais efetivo. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.